Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol, tô aqui com o Vini e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre fé. isso aí. Então, dando seguimento com o nosso devocional sobre fé, nós entendemos no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 1, que diz que a fé, ela é a realidade daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos. Então, nós entendemos que a fé, ela nos faz enxergar as promessas de Deus para a nossa vida. E ela não só nos faz enxergar, como ela também nos faz e nos motiva, nos impulsiona a agir. E na Bíblia nós encontramos diversos personagens que, mediante a fé que eles tinham em Deus, eles realizaram grandes obras aqui na Terra. E tudo isso só foi possível porque eles creram, porque eles disseram sim e porque eles se disponibilizaram para Deus agir através da vida deles. Um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia relatado sobre fé é o Abraão. E é interessante nós falarmos sobre isso porque ele ficou até conhecido como o pai da fé no capítulo 11 de Hebreus. Nós vemos que pela fé que ele tinha na promessa que Deus tinha para ele, Deus o chamou para uma terra que ele entregaria a Abraão como herança. Só que é interessante a gente parar para pensar que em nenhum momento Deus especificou aonde era essa terra, qual era o nome dessa terra e para onde ele deveria ir. Abraão ele simplesmente partiu sem saber para onde ia. Então ele creu que Deus mostraria para ele no caminho aonde era essa terra. É claro que se a gente fosse falar sobre a vida de Abraão e das promessas de Deus sobre a vida de Abraão, nós ficaríamos aqui falando por muito tempo. Teria muita coisa para se falar a respeito. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar com vocês e chamar a atenção de vocês para isso foi quando Deus provou a fé de Abraão. Por um momento Deus havia prometido a Abraão que através de Isaac viria toda a sua descendência. E por um momento Deus pede a Abraão que sacrificasse o seu filho, Isaac. Então nós temos duas promessas e nós começamos a pensar como devia estar a cabeça de Abraão naquele momento. Só que a fé de Abraão era tão verdadeira e tão genuína, que ele cria que ainda que ele sacrificasse o Isaac, Deus teria o poder suficiente para ressuscitar o Isaac naquele momento. Então é interessante a gente analisar o quão genuína era a fé de Abraão. E eu penso que naquele momento, a fé de Abraão agradou o coração de Deus. E sabendo que a fé de Abraão agradou a Deus, é interessante nós analisarmos isso no nosso coração. Será que a nossa fé tem agradado a Deus? Será que nós temos exercido essa nossa fé? E é exatamente isso que está escrito no capítulo 11 de Hebreus também, no versículo 6. Que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então é interessante que nesse versículo está relatado que existe uma recompensa para aqueles que o buscam, para aqueles que buscam conhecê-lo. Então há um tesouro num lugar secreto esperando você. Então eu te pergunto, você tem exercitado a sua fé? Você tem investido no seu relacionamento com Deus? Então eu e a Ká preparamos para vocês 4 exercícios para você fortalecer a sua fé na quarentena. Primeiro, ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, nós podemos conhecer mais sobre o Deus que esses homens e mulheres serviam e que é o Deus que nós servimos também. A gente pode encontrar diversas promessas que alegram o nosso coração e nos trazem esperança em meio a tantas notícias ruins. cara, a leitura da Bíblia é fundamental para você que deseja conhecer mais sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele pensa a nosso respeito. Então, cara, a leitura da Bíblia é uma coisa que não pode faltar no seu dia a dia. Segundo, orar. A gente já viu que a leitura da Bíblia fortalece a nossa fé e a oração também. Quando a gente separa um tempo do nosso dia para falar com Deus, para contar para Ele sobre os nossos sentimentos, os nossos medos, isso gera um relacionamento de intimidade. E Deus se agrada disso, Deus se agrada num coração que quer buscar, que quer conhecer mais dele. Isso aí, cara, oração é outra coisa que também não pode faltar no seu dia a dia com Deus. Se você deseja ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Ele, então oração não pode faltar. Terceiro, leia livros sobre Deus. Cara, é de extrema importância isso. Se você tem dúvidas sobre algum assunto em específico que envolve Deus, fé, oração, cura, libertação, adoração,
você encontra diversos livros de pessoas que estudaram a respeito disso que você tem dúvida, que buscaram e tiveram experiências com Deus a respeito daquilo em específico. Eu posso dizer pela minha vida que a partir do momento que eu comecei a ler, isso mudou e me edificou muito. Então eu quero deixar esse desafio para você que não tem o hábito de leitura. Busque ler a respeito daquilo que você gosta. Quarto, converse com seus amigos sobre aquilo que você aprendeu. Então nós já entendemos que a leitura da Bíblia é importante, que a oração é importante e que a leitura de livros é importante. Mas existe uma forma muito boa para você gravar tudo isso que você aprendeu, que é você conversando com seus amigos. A partir do momento que você compartilha com seus amigos aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu e aquilo que o Espírito Santo te ministrou, você, além de estar ministrando a pessoa que está te ouvindo, você desperta uma curiosidade nela. Isso é muito interessante porque vai fazer e vai despertar uma vontade nela de buscar isso também. Então essa troca de informações é muito importante para você crescer em sabedoria e entendimento. E é muito interessante também a gente pensar que às vezes o que você foi ministrado em um versículo, o seu amigo foi ministrado de uma forma diferente. Também é muito legal essa troca de informações justamente para isso, para vocês ampliar a visão de vocês a respeito de algo que você aprendeu. Então isso é muito interessante e eu gostaria de deixar essa dica muito importante com vocês. Então é isso aí, galera. Ficam aí com as nossas 4 dicas para vocês. Espero que vocês coloquem ela em prática, que vocês possam crescer em entendimento, em busca, em intimidade com Deus. Essas são 4 dicas que nós queremos deixar com vocês, que tem nos ajudado bastante. Fiquem ligados aí no Instagram da rede, no nosso grupo do WhatsApp, nas mídias sociais e nos devocionais que estão por vir, fechou? Deus abençoe, galera. Valeu!